Então, Êxodo 20, versículo 15. Diz assim: não furtarás. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender a natureza desse mandamento, para que nós possamos nos tornar cristãos melhores, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, não para o nosso reconhecimento, mas para a exaltação do Teu nome. E que a partir de hoje, ó Deus, nessa manhã, nós possamos receber a Tua graça e que o Senhor receba a glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, recapitulamos um pouco do que vimos já até aqui. No primeiro momento, nós vimos uma orientação acerca do nosso relacionamento direto com Deus, os primeiros 4 mandamentos, que a gente classificou como um relacionamento vertical, que trata diretamente do relacionamento do homem com Deus, e lá a gente aprendeu 4 coisas essenciais, né? Sobretudo, adorar o Deus certo, com o coração certo, com a motivação certa e do jeito certo. E a Bíblia nos ensina assim. E depois passamos então a aprender sobre o nosso relacionamento horizontal, ou seja, a forma como Deus quer que a gente se relacione com o próximo. E nós vimos, em primeiro lugar, a primazia dos relacionamentos, né? E hoje é dia dos pais. O primeiro relacionamento é honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, Deus estava dizendo para nós, falando acerca da responsabilidade que nós temos de nos sujeitar a essa autoridade, não apenas a autoridade de sangue, mas a autoridade espiritual também, porque a Bíblia classifica em diversas vezes, em diversos momentos, a figura de uma autoridade espiritual como um pai, e principalmente sujeitar a autoridade do próprio Deus, o nosso Pai soberano. E depois a gente viu no 6º mandamento, não matarás, no versículo 13, que tratava acerca da proteção e manutenção da vida. E no nosso último encontro, o 7º mandamento, não adulterarás, que foi um tema bastante polêmico, né, que nos incentiva a fugir da imoralidade sexual, nos conduz ao caminho de fuga de algo que o nosso coração é inclinado. A gente precisa reconhecer a inclinação do nosso coração, o nosso coração pecaminoso. O objetivo era nos fazer enxergar a nossa devassidão, né? Os 10 mandamentos enxergam o nosso pecado, nos faz nos conhecermos e sabermos quem nós somos e o quão necessitados somos da graça de Deus. Então, os 10 mandamentos têm esse papel. Chegando agora, então, ao 8º mandamento, que diz: não furtarás. É também um mandamento extremamente polêmico, um assunto polêmico que a gente trata. A gente vem de uma sequência de vários assuntos polêmicos tratados aqui, mas a gente entende que é bíblico, e se é bíblico deve ser tratado. E se é bíblico é verdade, porque Cristo é a palavra e Cristo é a verdade. Então o que não está na Escritura é uma mentira. Então é um mandamento que sobretudo garante para nós a propriedade privada e também o trabalho. E por propriedade privada, a gente deve entender propriedade individual. Porque nem tudo que é privado é individual. E a gente vai ver que tem uma diferença, principalmente por conta da nossa cultura, do nosso pensamento que vigora na nossa cultura hoje. Hoje a gente tem uma influência muito grande de um pensador, Karl Marx. E esse pensador, ele criou algumas teorias, né, de administração econômica. A gente não vai entrar no mérito se é bom, se é ruim, mas a questão é que um dos elementos fundamentais da teoria dele prevê que a propriedade
não só a propriedade, mas como a produção e a distribuição de bens, ela não é privada, ela é pública ou coletiva. Mas ainda que seja privada, ela não pertence ao indivíduo, mas ela pertence a uma classe. E esse pensamento tem e muito influenciado a nossa cultura, ainda que algo pequeno, ainda que algo embrionário, digamos assim, mas é um pensamento que tem influenciado bastante. Isso precisa ser refletido à luz das Escrituras. O que as Escrituras dizem para nós sobre não furtarás? E a gente vai ver, sempre lembrando que todas as vezes que nós vamos lidar com esse tipo de pensamento secular, é fundamental que a gente o examine a partir das Escrituras. É fundamental que a gente pegue o seu sentido, o seu significado, e agora vamos ver o que a Bíblia fala. Porque a grande maioria desses pensamentos são, em sua essência, antagônicos ao cristianismo. Antagônicos a essa verdade. E, como nós já vimos, nós precisamos nos submeter, nos sujeitar a essa verdade. E, necessariamente, quando olhamos sobre isso, nós reconhecemos que nós temos falhado, sobretudo na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que em muito tem se deixado influenciar por pensamentos seculares, em detrimento de pensamentos cristãos. Então, feita essa crítica, isso é um assunto para um outro momento, mas voltando a falar então do 8º mandamento, não furtarás. Esse mandamento, 8º mandamento, apresenta para nós, em primeiro lugar, uma obrigação moral para com o próximo. Nesse sentido, o que a Bíblia está dizendo não furtar não significa, ou melhor, significa não possuir, não obter, não adquirir algo que não tenha sido obtido por meios lícitos, ou de forma honesta, por meio do trabalho. É um dever para com o próximo, mas também é um dever para nós também no combate ao acúmulo de riquezas. E o acúmulo de riquezas por meios ilícitos, meios obscuros, meios desonestos, ilegais. E por isso é um mandamento extremamente ético. Não é o simples ato de você pegar alguma coisa. É também. Mas ele é muito mais profundo. Não é o simples ato de, como vemos por aí, um furto de telefone, ou não é raro vermos na televisão, lá no centro do Rio, algumas crianças, adolescentes saem correndo, arrancam o cordão de alguém. Não é somente isso. É muito mais profundo. Tudo aquilo que a Bíblia trata, ela trata de maneira profunda. Então, não furtar é não tomar para si algo que não te pertence. Não adquirir algo por meios ilícitos. Não adquirir, não tomar algo de forma desonesta. E também não adquirir algo que não seja proveniente ou fruto do seu trabalho. E por isso que eu falei que ele era garantidor da propriedade privada e também do trabalho. Porque visa garantir que nós não vamos tomar aquilo que não nos pertence, mas também não vamos receber, auferir riqueza, de maneira que não seja através do nosso trabalho, de maneira obscura. E quando nós pensamos em furto, nós podemos pensar, nos vem em nossas mentes muitas coisas. Existem diversos tipos de furto, subtração, uso de violência, a fraude, a adulteração, a apropriação indevida, o suborno, o desvio de verbas públicas, que é o que mais temos acompanhado em tempos de pandemia,
superfaturamento, pagamento de propina. São diversas formas. Mas também se enquadra aqui a nossa falta de diligência, muitas das vezes, com o nosso trabalho. Quando fazemos de qualquer maneira, quando fazemos de qualquer jeito, quando não fazemos de modo que glorifique a Deus. A nossa vida é uma vida de glorificação a Deus. O nosso trabalho deve glorificar a Deus. E todas as vezes que não fazemos com diligência, deixamos de glorificar a Deus. E isso se encaixa aqui, no furto. E muitos de nós reagimos a esse mandamento da mesma forma como reagimos também ao 6º mandamento, quando falamos sobre a proteção da vida, não matarás. E a primeira coisa que nós somos levados é pensar, olha, mas eu não sou ladrão. Eu nunca roubei nada. Eu nunca furtei nada. Mas se a gente for estender um pouco mais, assim como nós falamos na exposição do 6º mandamento, que existem muitas maneiras de se tirar a vida de alguém, assim também há muitas maneiras de se apropriar de algo que não é seu por direito. Se apropriar indevidamente. E quase sempre parecem inocentes, parecem irrisórios. A gente sempre olha para o pecado do outro como se ele fosse muito grande. E o nosso não, né? O nosso é um pecadinho. Deus nem se importa. Mas o outro é muito pecador. Então, esse mandamento, ele é extensivo a tudo aquilo que você não trabalhou para conseguir. E a gente vai tratar de algo, primeiramente no campo material. É extensivo a tudo aquilo que a gente não negociou, não investiu, não orou e às vezes nem sequer pediu. Coisas pequenas como um lápis no seu local de trabalho, uma caneta, um caderno, um papel, uma folha. Ferramentas de trabalho que você adquiriu indevidamente. E o que falar então daqueles empréstimos duradouros que aquela escada do vizinho que a gente pega e está lá 2 anos já na nossa casa, aquela ferramenta. Ou no meu caso, aquele livro que você pegou emprestado. Eu tenho muito livro que eu nem sei mais quem está. Mas também preciso reconhecer, tem livro lá em casa que eu peguei emprestado na época do seminário. E está lá até hoje. É uma pregação para mim. Eu não posso adquirir, eu não posso ficar com algo que eu não conquistei através do meu trabalho. E o que dizer então dos casos mais graves, né, que talvez vocês já ouviram isso em outras pregações, mas tem gato de energia, tem gato de internet, tem gato de TV, tem gato de tudo. E coisas que são facilmente oferecidas a nós e com preços bastante acessíveis, o que os tornam interessantes. Por que não falarmos também de propriedade intelectual? A pirataria de filmes, músicas, CDs, livros, DVDs. Livros que sem a autorização de seus autores são digitalizados e disponibilizados gratuitamente na internet. E muitos de nós somos levados a cairmos nessa tentação pela facilidade com que a internet nos proporciona as coisas. É um mandamento extremamente abrangente, de forma que é praticamente impossível que tenha algum de nós aqui que não tenha caído nesse pecado. É praticamente impossível. Mas eu não queria focar apenas no aspecto material do pecado. Eu quero focar, apesar de parecer apenas no campo material, ele é bem mais extensivo, se aplicando
sobretudo, principalmente no campo espiritual. E é isso que eu queria tratar com vocês nessa manhã. Precisamos compreender que roubar ou furtar é privar o próximo daquilo que Deus pretendia conferir a ele. Conferir a ele porque todas as coisas procedem e provêm de Deus. Tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. E por isso ele é espiritual. E por isso também podemos entender que pastores, quando não pregam as Escrituras com fidelidade, estão furtando a sua congregação daquilo que Deus deseja conferir a eles. Deus deseja que a igreja seja alimentada. E pastores, quando não a alimentam, estão roubando aquilo que Deus desejou a eles. É um mandamento extremamente espiritual, queridos. Não é material. Tudo que envolve o Evangelho de Cristo necessariamente envolve um campo espiritual também. Porque envolve corações corrompidos, envolve corações depravados, corações inclinados para a ilicitude. O pecado faz com que nossos corações se tornem individualistas. E esse individualismo que há dentro de nós, não se engane achando que não há. Não se engane achando que você não tem esse coração. Nós temos um coração depravado, um coração corrompido. E esse individualismo nos leva em busca da riqueza, da posse, da propriedade. E esse individualismo conduzem pessoas ao crime, conduzem nações à guerra. O problema principal da natureza do furto não está nos atos errados, não está na atitude de pegar algo que não é seu, mas o problema principal dessa natureza está nas atitudes corrompidas do coração daquele que produz o ato. E por isso Jesus enfatizou que do nosso coração procedem os maus desígnios. É do nosso coração que sai o desejo mau. Furtar não implica apenas na apropriação indevida de bens, mas implica principalmente na corrupção dos nossos corações. E os 10 mandamentos então revelam, escancaram os maus desígnios do nosso coração. A doença é o pecado, mas Jesus é a cura. O Evangelho é a cura. Somente o Evangelho de Cristo pode transformar os nossos corações pecaminosos. E esse mandamento é um confronto direto também contra o acúmulo de riquezas, contra a idolatria do trabalho. Há diversas maneiras, queridos, de se acumular riquezas nesse mundo. Uma delas se dá da forma como vemos todos os dias, basta ligar os nossos jornais, através da corrupção, através de meios ilícitos, da desonestidade. Isso ninguém discorda de que é errado, de que é furto. Mas há uma outra maneira também, que é pelo trabalho excessivo. Trabalho que demanda muitas horas da nossa dedicação. Mas talvez você esteja aí se perguntando, mas se eu trabalho mesmo que em excesso, honestamente, sem prejudicar ninguém, sem tirar nada de ninguém, somente através do meu trabalho, a quem eu estaria roubando? Você pode estar, queridos, e hoje é dia dos pais, ficam alerta aos pais, mas não apenas aos pais, mas às mães também. A idolatria ao trabalho, quando nós trabalhamos demasiadamente, nos leva a roubarmos a nossa família.
Porque quando trabalhamos demasiadamente, nós poderíamos estar roubando da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua família. Você pode estar furtando deles um bem que Deus desejava que lhes fossem conferidos. O discipulado, o acompanhamento, o ensino, o tempo que você dedica aos seus filhos pode estar sendo roubado. O tempo que você dedica à sua família pode estar sendo roubado. Por isso é espiritual. Por isso é muito mais abrangente do que simplesmente o ato de pegar alguma coisa, uma caneta, um lápis. Isso é errado também. Mas Deus traz uma mensagem muito maior para nós. Porque às vezes estamos tão interessados, tão desejosos por trabalho, por conseguir dinheiro, por comprar, por ter carro, casa, e roubamos da nossa família um tempo que Deus deseja que nos fosse conferido. Não temos tempo para a nossa família, para o nosso lar. Não temos tempo, muitas das vezes, para a igreja, para servirmos na igreja, porque estamos muito mais preocupados em acumular riquezas, acumular bens, em conquistar, em possuir, em ter. E Jesus expressou essa ideia quando contou a parábola do homem rico nos evangelhos. Ele fala que o homem rico derrubou os seus celeiros e construiu outros muito maiores. Por quê? Porque seus bens estavam aumentando, então ele precisava de mais espaço para caber todos os bens. E a Bíblia fala que aquele homem olhava para tudo isso que possuía e se alegrava com a sua fortuna. Ele se sentia feliz com aquilo. E a resposta de Jesus: insensato esse homem é. Insensato é aquele que guarda a riqueza para si, mas não é rico para com Deus. Riqueza, queridos, para com Deus se dá em primeiro lugar em conhecê-lo. Rico é aquele que conhece a Deus. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Jeremias: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio no seu conhecimento, mas sim no conhecer a Deus. Riqueza, a nossa maior glória, a nossa maior honra é conhecer a Deus. Esse é o nosso maior patrimônio. E não só o nosso maior patrimônio, mas é a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos. Nos preocupamos muito em deixar herança material, deixar carro, deixar casa, apartamento. Deixem o conhecimento de Deus. Essa é a maior herança, porque é a maior riqueza que nós temos. E nós estamos roubando isso dos nossos filhos. Estamos furtando eles do conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque nós não dedicamos tempo a eles. Não temos tempo para eles. Estamos ocupados demais, trabalhando. Foi também expressado por Jesus na parábola do jovem rico, quando o jovem rico pergunta a Cristo: Mestre, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Jesus é quase sempre muito mal interpretada. Mas Jesus respondeu dizendo: olha, pega tudo que tem, vende e dá aos pobres, e você será salvo. Aquele jovem não gostou da resposta de Jesus, deu as costas a ele, foi embora. Mas o problema, queridos, não era ele ser rico, não era a riqueza. O problema é que ele depositava a sua confiança, ele depositava a sua segurança, a sua certeza e a sua devoção em sua própria riqueza, em seu patrimônio.
E é isso que acontece quando nos entregamos ao acúmulo de riquezas. Tiramos de Deus a nossa confiança e a nossa segurança. A riqueza rouba a confiança que deveria ser depositada em Deus. O acúmulo de riquezas, o trabalho excessivo, faz com que a gente deposite a nossa confiança naquilo que possuímos. E a pandemia mostrou que de nada adianta os melhores hospitais, ter muito dinheiro, ter casa, carro do ano. A vida pertence a Deus. Mas, queridos, para toda a ordem negativa, e nós já falamos isso outras vezes, para toda a ordem negativa, há também uma ordem positiva acerca desse mandamento. E a primeira ordem positiva que queremos chamar a atenção nessa manhã é confiarmos no Senhor. Confiança no Senhor, porque o homem que confia em Deus, confia no Senhor, tem a convicção de que Deus é suficiente para a sua vida. Quem confia no Senhor não se ilude com a confiança materialista, porque Deus o satisfaz plenamente. E é óbvio que eu não estou dizendo aqui que o homem que confia no Senhor não deva trabalhar, ou que ele não deva ter responsabilidades e viver somente esperando que Deus vá fazer alguma coisa. Não é isso, pelo contrário, nós temos responsabilidades. Nós devemos sim trabalhar, mas significa que o nosso trabalho, as nossas ações estão completamente cheias de fé na provisão de Deus. O nosso contentamento não está nos bens materiais, mas nosso contentamento deve estar, em primeiro lugar, em Deus. Não naquilo que nos falta, não naquilo que possuímos, mas contentes porque podemos conhecê-lo. Contentes porque podemos provar da sua graça e misericórdia todos os dias. Certos de que ainda que nos falte tudo, se temos a Deus, estamos felizes. Porque Deus deve ser suficiente para nós. E o Novo Testamento vai reafirmar a confiança na providência de Deus, certos de que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos supre. Esse mandamento, queridos, nos ensina a confiar em Deus, a descansar, crendo de que aquilo que não temos não nos toma, não nos rouba a nossa alegria, não rouba a nossa felicidade, não rouba a nossa paz, porque o tesouro maior nós já conquistamos, que é a salvação em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício naquela cruz. E isso ninguém nos rouba, e isso ninguém nos toma, porque uma vez que o sangue de Cristo está sobre nós, nada pode nos afastar desse sacrifício de Cristo. É essa a certeza da nossa salvação, de que o sacrifício de Cristo é suficiente para que nós possamos desfrutar da promessa da eternidade. Nada que não tenhamos nesse mundo se compara com a riqueza que nos tem prometido na eternidade. Esse mandamento nos leva também ao arrependimento. Em primeiro lugar, nos leva a nos libertar desse pecado, nos libertar da falsificação, da defraudação, do erro, do furto, nos libertar da pirataria, dos serviços ilegais, da sonegação fiscal. Precisamos analisar cada área de nossas vidas, enxergar se há algum pecado em nós e nos libertarmos dele.
Somente por meio do arrependimento podemos nos libertar de nossos pecados. E o arrependimento nos livra também dos grilhões da culpa que nos aprisionam, que nos atormentam e nos permitem ficar em paz com Deus. E é essa paz que devemos buscar, é essa paz com Deus que nos levam ao contentamento, nos levam à satisfação em Deus. Esse mandamento, para nós concluirmos, nos faz refletir se Deus tem sido suficientemente bom para nós. Se Ele tem sido suficiente para nós, se a nossa confiança, se a nossa segurança tem sido depositada somente em Deus. Nos leva a crermos e descansarmos e vivermos plenamente na justa provisão de Deus. Que Deus possa nos levar ao arrependimento por tudo aquilo que nós temos furtado de nossos empregos, de nossos amigos, de nossa família. Aquilo que nós temos furtado do próprio Deus, a nossa confiança, a nossa segurança. Que possamos aprender a confiar e descansar na providência divina, na promessa de que a riqueza, não nesse mundo, mas na eternidade, ao lado de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque é um privilégio para nós pregarmos da Tua palavra, sermos confrontados por ela. Ó Deus, nós pedimos perdão por tudo aquilo que nós temos furtado. Não apenas materialmente falando, Deus, mas sobretudo espiritualmente. Aquilo que temos furtado de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos cônjuges. Aquilo que tem furtado de nós a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ensina, ó Deus, a confiarmos e descansarmos no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Deus.